Olá, povo de Deus, olá, povo abençoado, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vos seja multiplicada e que Deus possa abençoar você e que Deus possa alcançar e abençoar também toda a sua família. Hoje, quarta-feira da Sagrada Família, aqui na nossa igreja o povo compareceu, Deus selou a sua instrução ao nosso coração e foi muito abençoado, e que tudo isso seja para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é um prazer, mais uma noite de quarta-feira, poder estar aqui através desta live para ministrar aquilo que foi falado ao coração do povo da minha igreja, também ao teu coração, coração do seu familiar. Então já manda lá a mensagem, avisa o seu amigo de trabalho, avisa o seu familiar, avisa aí as pessoas da sua casa, declare: o pastor Júnior já entrou ao vivo. Entra aí, porque Deus tem uma palavra a qual abençoará a nossa vida. E eu peço a você que fique até o fim, porque logo após a palavra ministrada, estaremos fazendo também uma oração para que Deus possa estar alcançando a sua vida e abençoando também a sua família. Que Deus possa levar aí a salvação para dentro do teu lar, a salvação para a sua casa, para a sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Olha, eu peço a você que está neste momento nos acompanhando ou que posteriormente vai aí nos acompanhar, eu peço a você que vem em nome do Senhor Jesus Cristo, não só curtir, mas peço a você também que possa compartilhar em nome do Senhor Jesus, porque através do seu compartilhamento, muitas pessoas têm sido alcançadas através do poder de Deus, e é uma forma da gente divulgar o Evangelho, divulgar a palavra, as boas novas do Senhor Jesus Cristo. Eu quero aproveitar aqui, eu peço até perdão para ela, eu esqueci agora o nome dela, misericórdia, pediu para me mandar um abraço, eu acabei esquecendo o nome. Eu sei, ela vai saber quem é amiga da minha cunhada, a Clarice Pou, ela é lá da Espanha, né? Na verdade ela é do Brasil, se conheceram lá na Espanha. Que Deus abençoe você lá, olha que coisa linda, lá na Espanha, a amiga da minha cunhada, a Clarice, está nos acompanhando, e eu quero mandar aqui um abraço para ela, pedir que Deus vem estar abençoando aí o povo espanhol, Deus está abençoando a sua casa, a sua família. Obrigado aí por você sempre estar nos acompanhando. Da mesma forma, eu quero mandar um abraço para as pessoas de Tangará, de Cuiabá, de Rondonópolis, Várzea Grande, Água Boa, Chavantina, São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, Pará. Todos os lugares que as pessoas onde estão nos acompanhando, que Deus possa abençoar você, e eu peço a você que venha compartilhar a nossa live em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Eu vou falar aqui com 10 pessoas, e essas 10 pessoas a qual a gente falar aqui, dar o abraço, é como se eu estivesse abraçando e cumprimentando cada um de vocês que entrar aqui na nossa live, tá bom? Que Deus abençoe você em nome do Senhor Jesus Cristo. 10 pessoas vou cumprimentar, e assim estarei cumprimentando todos aqueles que estão na nossa live. Boa noite, Vinícius Ribeiro, a paz do Senhor. Quem está já ligado conosco, quem já entrou aí, quem já está dando nome para a oração, de onde que está falando, e que Deus abençoe a todos. Paz do Senhor, pastor. Olha, a irmã Solange Assunção. A minha amiga Solange Assunção, que Deus abençoe você e obrigado por estar ligado conosco. E Odete Almeida Ramos. A minha amiga Odete Almeida Ramos, que Deus abençoe. Rafael Costa. Rafael Costa, que Deus abençoe você e a sua família. Maria Wanda. Maria Wanda, que Deus abençoe você e sua família. Graciele Aquino. Olha aí, Graciele Aquino, que Deus abençoe você e sua família, em nome de Jesus. Jefferson Ribeiro Lins. Jefferson Ribeiro Lins já esteve conosco e está ligado na live. Que Deus abençoe, meu irmão. Crisiane Taques. Ela, Crisiane Taques, que Deus abençoe você, seu marido e a sua mãe, seu pai, pessoal que está aí do seu lado. Que Deus abençoe. Jusilene Samuel Pessoa. Jusilene Samuel Pessoa, que Deus abençoe em nome de Jesus. Maria José Fernandes. Maria José Fernandes, que Deus abençoe em nome de Cristo. Mais 2 pessoas para a gente finalizar. Fabiano Moraes. Fabiano Moraes, que Deus abençoe. Mariluce Juliana. E a Mariluce Juliana, que Deus abençoe em nome de... mais um então para fechar. Mais uma aqui, deixa eu ver aqui. Loislaine
Ferreira. Minha amiga Loislaine Ferreira, que Deus abençoe você, sua casa, sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. E você que está ligado conosco, vamos para a palavra de Deus. Tiago capítulo 2. Epístola Universal do Apóstolo Tiago, capítulo 2, no finalzinho da Bíblia. O último livro é Apocalipse, só você voltar. Apocalipse, Judas, João, Pedro, e você encontrará Tiago. Olha, puxei aqui e já caiu em cima, não estava marcado não, tá? Puxei e já caiu em cima. Enquanto nós oramos aqui, o meu amigo, meu auxiliar, pega uma água para mim, por gentileza, enquanto a gente ora aqui. Coloca a tua mão sobre a palavra. Pai, apresentamos, meu Deus, a tua palavra e pedimos ao Senhor, meu Deus, que fale ao nosso coração, cele a tua instrução, que esta palavra caia numa boa terra que é o nosso coração, para germinar, frutificar em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, que a fé possa produzir aí, que a palavra possa produzir a fé dentro do seu coração. Amém? Tiago, capítulo 2. Vamos ler o versículo 14. Tiago, capítulo 2, versículo 14. A Bíblia diz assim: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura, a fé pode salvá-la? Então vamos entender. A Bíblia está dizendo, o que adianta uma pessoa dizer, eu tenho fé, mas se ela não tem nenhuma atitude? Então a obra aqui não é a obra de Deus, muita gente já pensa logo em fazer a obra de Deus, não. A Bíblia diz, o que adianta alguém dizer que tem fé, se ela não tiver obra, se ela não fizer algo, se ela não tiver atitude? Então a Bíblia diz assim no 15, e porventura a fé pode salvar? Então claro que não. 15, e se o irmão ou a irmã estiverem nus, sem roupa, e tiverem falta de mantimento cotidiano, comida, alimento, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também, se a fé não tiver as obras, é morta em si mesmo. Se a Bíblia fala que é morta em si mesmo, quer dizer, uma coisa morta não vai produzir benefício. Se é morta, não vai trazer aquilo que a gente espera. Aí diz assim no 18, mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há só um Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem obra é morta? Porventura, Abraão, o nosso pai, não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E se cumpriu a escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. De igual modo, Raabe, a meretriz, a prostituta, não foi também justificado pelas obras, quando recolheu os emissários e despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obra, ela também será morta. Então, nesses poucos versículos que nós lemos aqui do capítulo 2, a Bíblia declara que não adianta a gente dizer que tem fé se nós não tivermos nenhum tipo de atitude para demonstrar e comprovar isso. Porque muitas pessoas dizem assim,
pastor, ou alguém da sua família fala assim, eu tenho fé. Só que ela tem fé, mas ela não lê a Bíblia. Ela tem fé, mas ela não vai na igreja. Ela tem fé, mas não se importa com a dor do próximo. Ela tem fé, mas não levanta de madrugada para orar. Ela tem fé, mas ela não jejua. Então, assim, o que eu entendo é que existem dois tipos de fé. A fé que é morta e a fé para a salvação. A fé morta é uma fé falada, uma profissão vazia, de um credo religioso. A pessoa declara, ela lança a palavra ao ar dizendo, eu tenho fé. Mas ela não faz nada para demonstrar isso. A fé para a salvação leva você a fazer algo e não somente esperar. Eu estava comentando, a maioria das pessoas que pedem para que eu ore por elas, nunca vem no culto de oração, que no caso será amanhã, que é o culto de quinta-feira. Pedem muito para que eu ore, mas ela não tem coragem de tomar uma atitude de vir orar. Quantas pessoas a gente convida para ir à igreja? Ela fala assim, se der eu vou, mas ela nunca vai. Mas se você perguntar para ela, ela diz que ela tem fé. Mas ela nunca faz nada para demonstrar essa fé. Aqui a Bíblia vai e fala sobre Abraão. Abraão queria um filho, Deus deu o filho a ele. Só que Deus quis provar a fé de Abraão. E Deus fala para ele assim, Abraão, pega o teu filho, o seu único filho, vai até o monte que eu vou lhe mostrar, e lá você vai sacrificar o seu filho e você vai oferecer ele em holocausto para mim. Deus nunca pediu holocausto, Deus nunca pediu um sacrifício humano, Deus é contra isso. Mas Deus fez isso para provar a fé de Abraão, porque Abraão mostrou-se, ser um homem de fé, mas ele precisava provar com algum tipo de atitude, e Abraão fez o que Deus mandou. Só que quando Deus viu que ele realmente sacrificaria o seu filho, Deus falou, Abraão, não precisa você matar o seu filho, porque agora eu sei que você me teme, e agora eu sei que realmente você tem fé. Não por aquilo que você fala, mas por o que você acabou de demonstrar com as suas atitudes. Outro exemplo legal de fé com obra e não só com palavras, é a fé do nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que Jesus ele é o alfa e o ômega. Ou seja, se você não sabe o que significa alfa e ômega, significa princípio e fim, começo e fim. Então Jesus, ele é desde o início de tudo. E ele também será o fim de tudo. Só que vários profetas antes do Novo Testamento falam que Jesus era o Messias, que ele viria para trazer a salvação. Jesus simplesmente poderia dizer, não, a palavra já fala de mim, é isso mesmo, eu sou o cara. Eu sou Jesus, eu sou o Filho de Deus, eu sou o Messias, eu sou enviado, eu trago a salvação. Ele poderia dizer, não preciso fazer mais nada, porque já está tudo feito, eu sou Jesus. Não, Senhor. Deus falou, é necessário que você vá e você morra pelas pessoas, para que você traga as pessoas novamente para mim. Ou seja, só ter fé, porque Jesus era um homem de fé, mas só ter fé não bastaria. Jesus foi obrigado a fazer uma obra, foi necessário. Aí o que eu falei para as pessoas? A fé sozinha ela é morta em si mesmo. Agora, 2 mais 2 é igual a 4. Olha só, 2 mais 2, pontos, aquele sinalzinho de igual. 2 mais 2 é igual a 4. Escreve que eu vou falar para você. Fé mais obra, fé mais atitude é igual a bênção, é igual a resposta, é igual a milagre. Não adianta você dizer que tem fé se você não faz nada para comprovar, para determinar que verdadeiramente você tem fé. Então a fé, ela precisa ser misturada com a atitude daquele que quer receber algo da parte do Senhor, algo da parte de Deus. Senão serão simplesmente palavras. E eu falei aqui de Abraão, falei de Jesus, e eu estou falando, ele falou aqui na palavra também sobre Raabe. Porque senão muitos vão falar assim, mas Abraão é considerado como o pai da fé. Mas Raabe, a prostituta lá de Moab, lá de Jericó, o que aconteceu? Ela não tinha fé, porque ela não conhecia Deus e nem ouvia a palavra. A fé vem pelo ouvir. Mas quando ela pegou os espias de Deus, o que ela fez? Ela tomou uma atitude de escondê-los. Porque senão a obra do Senhor não seria concluída em Jericó. Ela não tinha fé, ela não pertencia a Deus, ela não ouvia a palavra. Mas as obras dela
a salvou. As obras dela salvou toda a família. Da mesma forma, falei para as pessoas da igreja hoje sobre Zaqueu. A Bíblia diz que Zaqueu queria ver quem era Jesus, mas ele não podia, porque na frente de Zaqueu tinha uma grande multidão, e a multidão impedia Jesus de vê-lo e impedia ele de ver Jesus. O que Zaqueu fez? Zaqueu corre na frente da multidão, na frente de Jesus, e ele sobe numa figueira, ele sobe numa árvore. Quando ele sobe na árvore, Jesus olha para cima e diz: você, desce, hoje me convém pousar na sua casa. E a Bíblia diz que quando Jesus entrou lá, houve salvação para a casa de Zaqueu. O que Zaqueu fez? Zaqueu tomou uma atitude diferente daquela multidão. A multidão acompanhava, mas ele, por uma obra, por uma atitude diferente, chamou a atenção de Cristo, que foi parar dentro da casa dele e houve salvação para toda a sua família. E algumas pessoas que estavam no meio da multidão disseram: mas por que ele escolheu logo esse homem pecador? Porque mesmo sendo pecador, ele mostrou, além da fé, uma atitude diferente das outras pessoas. A fé sem a obra, ela acaba sendo morta. É necessário que você misture a tua fé com as atitudes a qual você precisa tomar dentro da palavra de Deus, para que Deus possa honrar e abençoar, alcançar não só você, mas toda a sua casa, toda a sua família, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia em Marcos capítulo 7. Abra lá Marcos capítulo 7 e eu vou dar aqui a você duas pessoas a qual agiu não só com fé, mas também com obra, e assim foi abençoado. Marcos capítulo 7. Segundo livro aí do Novo Testamento, Marcos 7. Fui parar lá em Lucas 7. Marcos 7, está aqui. Marcos capítulo 7, no versículo 24, a Bíblia diz assim: e levantando-se dali, foi para os territórios de Tiro e de Sidom, e entrando numa casa, queria que ninguém o soubesse, mas não pôde esconder. Quem? Jesus. Jesus, ele foi para um lado das bandas de Tiro e de Sidom, entrou numa casa, e ali ele não queria que ninguém soubesse que ele estivesse ali. Só que ele não pôde se esconder. Por quê? 25. Porque uma mulher, cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. 26. E a mulher era grega, Ciro-fenícia de nação, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Essa mulher, ela não era judia, ela não era hebreia, ou seja, ela não fazia parte do povo de Deus. Ela era grega, ela era Ciro-fenícia. Mas o que a Bíblia declara? É engraçado que a Bíblia diz aí no versículo 27, porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele. Ela ouviu falar de Jesus. Ela ouviu que Jesus operava milagre, que Jesus era bom. O que ela faz? Ela sai da comodidade da sua casa e ela vai até a presença de Jesus. O que o próprio Jesus diz? Vinde a mim, todos os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Muitas pessoas, irmãos, estão passando por problema, dificuldade em casa. A vida está um fracasso, está uma derrota, a casa uma desgraça, uma derrota, uma ruína total, casamento destruído, filho perdido. Muitas pessoas se encontram assim. Mas mesmo passando por tanto sofrimento, a pessoa não tem coragem de levantar e ir até a presença do Senhor, de buscar uma igreja, de poder aprender de Deus, ouvir a palavra. Essa mulher, quando ela ouviu falar de Jesus, mais do que depressa ela vai atrás. E o mais importante, ela se lança aos pés, ela se prostra, ela se lança aos pés de Jesus. Às vezes a igreja dá até tristeza, né? Mas ele fala assim, ó, levanta a tua mão, pessoa. Olha para a pessoa que está do teu lado. Tipo assim, uma má vontade, uma falta de vontade, mas a pessoa quer ser honrada por Deus. E até diz ter fé, mas não tem obra. Não tem atitude, não age. Eu estava comentando, muitas pessoas assim, eu não vou na igreja. Mas nem na live a pessoa tem coragem de ligar lá o celular para poder assistir e acompanhar. Como que uma pessoa assim pode dizer que tem fé? Tem fé, mas não tem obra, é morto, não vai ser honrado nunca. Nunca resolverá os seus problemas. Não, essa aqui ouviu, ela tomou uma atitude. Ouviu, eu preciso ir atrás. E quando ela foi, ela se lança.
E isso não foi o suficiente. 26. E a mulher era grega, cirofenice de nação, e rogava-lhe que expulsasse da sua filha o demônio. Ela precisava de ajuda. E olha só, era para a família, era para a filha. Se ela não vai, o demônio mata a filha dela. Ela precisou fazer algo, ela fez. 27. E ela estava rogando, implorando para Jesus curar. Mas Jesus disse: deixa primeiro eu saciar os filhos, porque não convém eu tomar o pão dos filhos e lançá-los para os cachorrinhos. Não é que Jesus humilhou essa mulher. Jesus queria provar até que ponto ela estava disposta a buscar pela filha. Jesus diz assim: olha, não convém eu tirar pão dos filhos. Vocês, quem são os filhos? Os filhos são aqueles que estão em casa, na casa do Pai, que está na igreja, que está com Cristo, que professa a fé em Jesus, que aceitou Ele como Salvador. A bênção, o pão, os milagres são para os filhos. Mas essa mulher não era filha, não conhecia a palavra, não tinha fé. Porque a fé é pelo ouvir. Ela não ouviu a palavra, mas ela mostrou uma atitude. Ela fez uma obra. Ela agiu. E Jesus diz: vamos ver se ela quer ser abençoada. E Jesus diz: não convém eu tirar o pão dos filhos e jogar para os cachorrinhos. 28. Ela, porém, respondeu e disse: sim, Senhor. Mas também os cachorrinhos que eu sou comem debaixo da mesa as migalhas que sobram dos filhos. Olha que coisa linda. Quanto se ouvisse uma coisa dessa? Tem gente que ouve coisa menos, né, do que essa mulher ouviu de Jesus e sai da igreja. Tem gente que se o pastor não atender ela já sai da igreja. Tem gente que se não der a paz, olhou ela torta, né, mesmo que a pessoa está no pecado, ela está errando, não pode nem falar nada. Se falar, ela já sai logo da igreja. Tipo assim, parece que ela está na igreja e que ela que manda, é ela que comanda, ela é a mais importante. Jesus chama a mulher de cachorra. E ela fala assim: mas o senhor sabe que os cachorrinhos também comem debaixo da mesa o pão que sobra dos filhos. Olha o que Jesus diz, 29. Então ele diz: por essa palavra vai, o demônio já saiu da sua filha. E indo ela para a sua casa, achou a sua filha deitada sobre a cama, pois o demônio já tinha saído dela. Olha o que Jesus diz, vou ler outra vez. 29, e ele diz: por essa palavra, Jesus não falou por essa fé. Olha que coisa. Ou seja, pela atitude que você teve, pela obra que você fez, vai, porque o demônio já saiu da sua filha. A fé só, sem a obra, ela é morta. É necessário um agir, uma atitude. É necessário que você faça uma obra para que Deus possa honrar você. Para a gente finalizar, Mateus capítulo 9. Volto mais um livro aí. Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9. No versículo 20, vamos 19, a Bíblia diz assim, 19, e Jesus levantando-se seguiu os seus discípulos, Jesus levantou-se e seguiu os seus discípulos também. E eis que uma mulher que havia já 12 anos, sofria de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla das suas vestes. Quando a Bíblia diz orla, é a parte de baixo, é a extremidade do vestido, das vestes, né, a qual Cristo estava vestido. Vamos entender por que a Bíblia diz assim. Porque essa mulher, ela estava há 12 anos, ela sofria de uma hemorragia, de um fluxo de sangue. Imagina uma pessoa 12 anos, noite, dia, semana, mês, minuto, segundo, padecendo um fluxo de sangue. Essa mulher não tinha força, ela não tinha ânimo, ela estava doente. Eu escolhi o Evangelho de Mateus, que esse aqui é um dos que menos dá, como que eu posso dizer, detalhes dessa história. Tem um que ele fica maior e tem um detalhe melhor. Mas eu não preciso de detalhe melhor porque eu sei exatamente o que está escrito no outro. Mas a Bíblia fala que ela dispensou, ela gastou tudo que ela tinha com o médico. E a Bíblia diz que nada adiantou, as coisas só pioravam. Olha só. E assim essa mulher, muitas pessoas gastam tudo, fazem de tudo e não têm uma resposta. E vão morrer com o problema que estão, se não despertar e entender que só dizer que ter fé não adianta, é necessário buscar. É necessário agir.
é necessária atitude. Se ela fica na cama, ela morreria dessa forma. A Bíblia diz que ela vai, ela chega, ela toca as vestes, né, a parte de baixo do vestido ali de Cristo. 21, porque ela dizia consigo, se eu tão somente tocar, eu ficarei sã. Por que ela toca a orla? Porque é o lugar que ela consegue alcançar. Tem uma multidão embaixo dela, ela está fraca. Muitos estudiosos dizem que ela chega ali se arrastando. E ela toca na orla. 22, e Jesus voltando-se, vendo-a, né, prostrada, caída, tocando, disse, tem bom ânimo, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. A fé salvou. Mas eu te pergunto, se ela não tocasse na hora, se ela ficasse lá deitada na cama, será que ela ficaria curada? A fé dela curou, mas a atitude levou ela a receber a vitória. A fé, ela cria a obra, e a obra aperfeiçoa a fé. Ou seja, a fé vai levar você a criar algo, a fazer algo. O que ela criou? Ela foi arrastando. Ela achava que não tinha força. Então a fé cria a obra, e a obra aperfeiçoa a sua fé. Tem um evangelho que a Bíblia diz que quando ela toca em Jesus, Jesus olha e fala assim, quem me tocou? E os apóstolos falam assim, Jesus, tem um monte de gente tocando, tem uma multidão tocando, o Senhor pergunta, quem te tocou? Jesus diz, não, alguém me tocou diferente. Ela fez algo diferente, ela teve uma atitude diferente. A fé dela levou ela a fazer. E o que ela fez? Levou o milagre que há 12 anos ela esperava. Você espera algo de Deus? Você tem fé? Tenho. Mas o que você tem feito para que Deus possa justificar a sua fé? Porque a fé, sem fazer nada, ela vai ser simplesmente uma fé morta. Agora, a fé para a salvação é a fé daqueles que verdadeiramente fazem algo e não somente esperam, mas têm uma atitude de fé, né? uma obra, né? um agir. E eu espero que você possa ter entendido esta palavra e que através desta palavra Deus produza no teu coração a fé e através desta fé faça algo para que Deus possa te justificar em nome do Senhor Jesus Cristo. Oremos, feche os teus olhos. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, quero, meu Deus, aqui primeiramente agradecer o Senhor pela oportunidade de ministrar ao coração destas pessoas, mesmo que seja de uma forma online, através da live, através da rede social. Pai, eu venho diante do Senhor agradecer ao Senhor por cada pessoa a qual o Senhor tocou no coração para que se conectasse conosco através desta live. Pai, não só essa que está me acompanhando ao vivo agora, mas aquelas que posteriormente no gravado, através do compartilhamento destas pessoas, eu louvo a Deus porque pessoas estarão nos acompanhando e eu louvo a Deus porque eu sei que esta palavra vai ajudar as pessoas que acompanharam. Eu agradeço ao Senhor também, ó Deus, pela palavra, pelo entendimento a qual o Senhor trouxe ao nosso coração. Apresento, meu Deus, a vida de cada pessoa e junto com esta pessoa eu apresento a casa e a família dela, pedindo, meu Deus, que através desta palavra que foi ministrada, que o Senhor possa produzir dentro do coração de cada uma destas pessoas que estão nos acompanhando a fé. E que através desta fé ela possa tomar uma atitude, ela possa agir, ela possa fazer algo para que verdadeiramente ela possa ser justificada pelo Senhor. Porque o que eu entendi é que a fé mais a obra é igual ao milagre, a bênção, a resposta do Senhor que o Senhor trará para aqueles que crerem na tua palavra. Pai, que o Senhor abençoe a vida desta pessoa, que o Senhor alcance também a casa dela, com mudança, com transformação, curando os que precisam de cura, libertando os que precisam de libertação, restaurando os casamentos, quebrantando o coração endurecido, convertendo os familiares e levando a salvação para dentro desta casa. Peço ao Senhor, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, como ministro do teu evangelho, em pleno exercício da minha fé, eu repreendo, meu Deus, o mal que está se levantando contra esta casa, o demônio que se levantou contra esta família. Eu
te repreendo e eu determino agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, o autor e o consumador da fé, que você saia desta casa, que você solte esta família. Esta família pertence a Deus, o filho desta mulher é herança do Senhor. O que Deus uniu neste casamento não vai separar o homem, nem ninguém. Seja repreendido este mal, eu ordeno, vai embora, sai desta casa, o olho grande, a inveja, em nome do Senhor Jesus Cristo, o adultério, a briga, a incompatibilidade, a divisão, eu digo, sai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, esta casa, esta pessoa, esta família pertence ao Senhor. E eu abençoo esta casa, esta família, em nome de Jesus, isto para a glória do teu nome. Porque teu, Pai, é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém, Jesus. Glória a Deus. E que Deus abençoe o teu lar, que Deus entre na tua casa, em nome do Senhor Jesus Cristo. E aquele familiar seu que necessita de ser tocado, de ser transformado, creia, Deus vai fazer um milagre. Fique firme. Mais uma vez, procure a igreja, vai congregar, busque ao Senhor. E domingo nós estaremos de volta aqui para mais uma palavra, para mais uma live, no mesmo horário, em nome do Senhor Jesus Cristo, tá? Eu vou falar com mais 3 pessoas aqui e nós finalizaremos a nossa live e domingo nós voltaremos, se Deus assim nos permitir. 3 pessoas, Ribeiro. Maria José, da cidade de São José do Rio Claro. Olha aí, ó, Maria José, de São José do Rio Claro. Que Deus abençoe a senhora e a sua família, minha irmã. Luzimar, lá de Belém do Pará. Olha a minha amiga Luzimar do Belém do Pará, que Deus abençoe a Luzimar, a sua casa, Pará e também a cidade de Belém. Deus abençoe. Rafaela, lá da cidade de Sapezal. Ah, já sei até o nome, Rafaela, na cidade de Sapezal. Que Deus abençoe você, minha irmã, em nome de Cristo, que Deus abençoe a sua casa e, é claro, a cidade de Sapezal. Tem mais alguém aí? Magno Luiz. Magno Luiz. Quem é esse Magno? Magno. Meu amigo lá do Esmeralda? Meu amigo Magno Esmeralda, você, a sua esposa, seus filhos, que Deus abençoe você, meu irmão, em nome de Cristo. Ana Paula Andrade. Olha ela aí, minha amiga Ana Paula Andrade, lá da cidade de Campo Verde. Um abraço ao meu amigo pastor Pedro, né, o Genivaldo Pedro, e a sua esposa Valesca, os filhos, que Deus abençoe essa igreja, essa cidade, em nome de Cristo. Rosa dos Santos. A minha amiga Rosa dos Santos, que Deus abençoe. E aqui eu finalizo a minha live até domingo, se Deus assim nos permitir. Deus abençoe. Tchau, abençoados.